a Prefeitura do Rio resolveu, na sua estratégia de melhorar a saúde do Rio, não sei se para os pacientes ou se para as OSs, a Prefeitura resolveu fechar algumas maternidades e abrir outras. Fechou, por exemplo, uma maternidade padrão no Rio de Janeiro, que era a maternidade da Praça 15, aqui perto. Fechou e disse que estava fechando, que estava abrindo outra, atrás de Souza Aguiar. Fechou a maternidade do Hospital da Ilha do Governador, do antigo Hospital do Governador, Paulino Werneck. Hoje, as mulheres da ilha, a maternidade das mulheres da ilha vão ter filho é aqui no centro da cidade. Elas, como não vêm de helicóptero, elas pegam as ambulâncias e vêm pelos engarrafamentos da Estrada do Galeão, torcendo para que aquele útero não se contraia tanto que a criança nasça pelo caminho. Então fechou essas duas maternidades e abriu duas maternidades. Uma aqui nos fundos de Souza Aguiar, chamada em homenagem, como tudo que esse governo tem feito, as homenagens, os nomes são maravilhosos. A maternidade chama-se Maria Amélia Buarque de Holanda, mãe de Chico Buarque de Holanda. Olha só, que maravilha, botar o nome da mãe de Chico Buarque na maternidade é um ato realmente muito bonito, muito emocionante. E a maternidade, além dessa, foi aberta uma outra maternidade na Zona Oeste, Bangu, a maternidade Marisca Ribeiro. Ambas as maternidades são dirigidas, ou seja, a gestão delas foi entregue a organizações sociais. A maternidade da Zona Oeste é a organização social, se não me engano, CEP 28, é o nome dela, que até hoje nos jornais está com um anúncio de contratação de profissionais de saúde. Pois bem, e o atendimento que é dado? O que a gente tem? A maternidade aqui do centro tem sido muito questionada, ano passado foi muito questionada por uma série de óbitos que aconteceram na maternidade. Ou seja, quando a gente qualifica o que uma instituição está fazendo, quais são as metas que deve ter uma instituição chamada maternidade? Qualidade do parto, diminuição da morte materna, diminuição da morte infantil, melhor qualidade do atendimento e que as pessoas estejam mais satisfeitas com o tipo de atendimento. Nós vamos passar um vídeo que é do que aconteceu esta semana numa das maternidades, também daquelas que o prefeito está muito satisfeito. Ele dá a entrevista, o prefeito Eduardo Paz, de que ele está muito satisfeito com o tipo de gerenciamento que ele tem hoje na saúde, que é a terceirização através do OS. Vamos ver o que agradou tanto ao prefeito nesta maternidade. E a polícia vai investigar o caso da adolescente de 15 anos que morreu depois do parto em Bangu. Ontem, o bebê de Rafaela Cristina, que nasceu com 3,3 kg, teve alta. A família acredita que houve erro no atendimento. Foi no Hospital Marisca Ribeiro, em Bangu, que Rafaela Cristina Souza dos Santos, de 15 anos, entrou para ter o filho na madrugada de sábado. Mas o que era para ser um momento de alegria acabou virando um pesadelo vivido pela família da jovem. Ela nem chegou a ver Miguel Felipe, que nasceu com 3,3 kg e 53 centímetros. A família diz que as enfermeiras da maternidade esperaram quase 12 horas pelo parto normal e só depois foi feita uma cesariana, mas já era tarde demais. Eles lá dizem que o parto lá tem que ser humanizado, que é o parto natural. Em nenhum momento não teve médico para poder avaliar se ela teria capacidade ou não de ter um parto normal. Não tinha médico, só enfermeiro? Só enfermeiro. Para fazer o parto, para fazer a sutura, só enfermeiro. Médico só para os bebês. No atestado de óbito, as causas da morte: hemorragia, ruptura uterina, eclâmpsia, um quadro grave provocado por pressão alta. A mesma enfermeira entrou, escutou o batimento cardíaco do bebê, não verificou a pressão dela e fez outro toque e disse que ela já estava com 8. Eu falei, poxa, com 8 já dá para nascer um bebê. Ela falou, pois é, mas o procedimento da casa é com 10. Aí eu perguntei a ela o porquê, então, que eles não davam pelo menos um corte para poder abrir a passagem para a criança sair. Ela falou que não, que a criança tinha que sair sozinha. A família de Rafaela ainda não conseguiu obter os laudos médicos da maternidade e do hospital de Acari. São os documentos que podem mostrar o que realmente aconteceu com a jovem. Ainda assim, os parentes foram à delegacia de Bangu registrar a ocorrência. A Secretaria Municipal de Saúde não quis gravar a entrevista. Em nota, disse que Rafaela teve complicações, recebeu o suporte necessário e foi transferida para uma UTI, onde acabou morrendo. O Conselho Regional de Medicina vai investigar o caso. O CREMERGE diz que o parto é um procedimento considerado de alto risco
ainda mais em se tratando de uma adolescente, e que a presença de um médico é fundamental. A Secretaria Municipal de Saúde informou que toda a morte durante o parto é investigada por comissões técnicas especializadas do hospital e da própria secretaria. Esse é um exemplo do atendimento que tem sido feito. Isto não é para ser resolvido na delegacia de polícia. Lamentavelmente, a solução do problema e o que deveria ser visto, qual foram os problemas que levaram uma menina de 15 anos a morrer de parto, tem que ser avaliados pelo Conselho Regional de Medicina. Se houve alguma falha, faltaram médicos, não houve a execução técnica normal, o que aconteceu? O que aconteceu de verdade para que uma menina de 15 anos, que não estava doente, estava grávida, gravidez não é uma doença, por que essa menina de 15 anos morreu dentro de uma unidade pública de saúde e teve que ser removida? Vocês vejam que ela, depois que ela fez o neném nasceu, ela teve que ser removida para retirada do útero no hospital de Acari, que é o outro hospital da cidade. Então isso mostra claramente, mais uma vez, é o terceiro exemplo essa semana, de que a gestão terceirizada, ela não é a maravilha que se fala aqui. Os resultados não são aqueles que foram apresentados aqui. Estas são avaliações do Ser Leblon, do Hospital Pedro II, da Maternidade Marisca, do Hospital da Ilha do Governador, das UPAs da cidade. Em todos eles, nós vamos entender perfeitamente que serviço está sendo oferecido para a população. E não aquela enxurrada de números que são colocadas aqui e que não trazem a realidade disso. E para finalizar, senhor presidente, eu queria dar um exemplo de como a rede pública pode funcionar bem. Num hospital que não é terceirizado, é um hospital público, com funcionários públicos de tradição, que é o Hospital Jesus, este sim deveria ser homenageado com uma ou mais medalhas pelo trabalho que fez dentro da Secretaria de Saúde. Porque este hospital continua sendo, com este prefeito, com os outros prefeitos, um hospital padrão. Eu queria mostrar rapidamente, pode passar, um exemplo que o prefeito deveria se orgulhar de seus médicos e não querer chutar o traseiro deles. E o caso do menino que estava com um prego no pulmão? Ele, felizmente, já foi para casa. Roger Conceição Roberto, de 9 anos, recebeu alta hoje no Hospital Jesus, em Vila Isabel, na Zona Norte. Ele passou por uma cirurgia delicada que durou 3 horas. O prego tinha 5 centímetros. Os médicos acreditam que Roger estava há pelo menos 3 meses com esse prego no pulmão. Esse é o exemplo prático. Esse menino inalou um prego, passou por várias unidades de saúde e teve seu problema resolvido exatamente quando passou pelos hospitais públicos da prefeitura, pelo Souza Aguiar e pelo Hospital Jesus, onde foi operado com absoluto sucesso, sem nenhuma necessidade de se buscar outros tipos de atendimentos, naqueles que são do conhecimento e da prática dos médicos e pediatras, que tanto o prefeito está incomodado. Prefeito, visite o Hospital Jesus e veja que lá, ao invés de pontapé, os médicos são de carinho e os outros profissionais de saúde também. Pense em vez de dar um pontapé, pense em fazer o plano de cargos, não entrar na justiça contra ele, que o senhor estará fazendo um serviço melhor para a sociedade. Muito obrigado.